Olá, pecuarista! Vai chegando, porque o Conexão Rural GM Pasto já chegou aí na sua casa, na sua fazenda, na sua propriedade, para informações importantíssimas que impactam aí na sua produção, hein? O programa de hoje vai falar com você que está buscando, você que é pecuarista e busca alternativas para aumentar a produtividade, mas ainda não sabe por onde começar, hein? O Conexão Rural, então, traz informações que vão te ajudar a dar o pontapé inicial para você intensificar a produção. Isso mesmo, Éder Campos. Bem-vindo, amigo produtor. Olha, e a gente já adianta que para produzir mais não precisa de grandes áreas, viu? No programa de hoje você vai conhecer quais são os pilares da intensificação desse sistema produtivo, né, que é a pecuária, e também como colocar em prática. Isso, também quais os desafios, custos e futuro da intensificação. Para isso, nós vamos bater um papo com o Ricardo Burg, Ricardo Burg, que é uma referência, né, no Brasil sobre intensificação na pecuária, viu? Ele é da Burg Consultoria, que inclusive realiza um evento agora no final do mês, dia 27 e 28 de junho, em São José do Rio Preto e também Palestina, viu? Ele vai estar com a gente aqui para falar justamente sobre esse assunto, intensificação da pecuária. Isso, e no programa de hoje você vai conferir ainda, né, como a GM Pasto tem ajudado os produtores, né, de diversas regiões aí do Brasil com as nossas tecnologias em sementes e também a semeadora elétrica VDTEC. E olha, você já sabe, né? Telefone aqui na tela, 6733896700, para falar com a nossa força de vendas, não é mesmo, Éder? Isso daí. Lembrando que também manda mensagem, não é? Isso, pode mandar sua mensagem, enviar sua mensagem para esse telefone, tá bom? Olha, a gente começa o programa trazendo um cliente da GM Pasto, que fica aqui na região de Camapuã, norte de Mato Grosso do Sul. Nós vamos conhecer a história do Marcelo Pinto, que ele é pecuarista e sente a necessidade de intensificar ali na sua fazenda o seu sistema produtivo, não é, Thay? Isso mesmo, eu estive lá e acompanhei de perto a história do Marcelo Pinto e da propriedade Fazenda Patrícia. Olha só que bacana essa história. Você tem hoje uma propriedade de 1.600 hectares, mas nem sempre foi assim. O seu pai começou lá na década de 80. O que você percebeu de diferença daquela época para hoje, né? Dessa forma de ainda fazer pecuária? Sim, na verdade a gente continua ainda na extensiva, né? Já caminhando para intensificar um pouco mais, mas a intensificação eu vejo que é uma coisa que vai ser uma necessidade, uma obrigação de todo produtor. O mercado pede, O né? mercado está exigindo, a evolução das coisas está exigindo que a gente intensifique cada vez mais, porque uma propriedade ela tem um valor agregado muito grande para ela não dar resultado. Ela tem que, e para dar resultado, tem que se intensificar, né? Não vai ser uma opção e sim uma necessidade. Estamos migrando para fazer uma integração, porque é o caminho para melhoria em tudo, melhoria em solo, melhoria em genética, melhoria em mercado, melhoria em tudo. Eu quero, Marcelo, a gente continuar esse bate-papo pela propriedade, pode ser? Claro. Muito bem, chegamos aqui então, né, na área que o Marcelo comentou com a gente aí. Essa área aqui é um piquete de 100 hectares, 100 né? hectares. E toda formada com piatã. Com piatã. E a gente nota, não sei se vocês estão percebendo, né, a massa, né, desse piquete. Conta pra gente, como que você conquistou, né, esse resultado? Você falou que jogou sementes puras, né? Sim. E qual que foi o volume que distribuiu? A gente, primeiramente, não existe semente boa se não tiver um bom preparo de solo, né? Nós fizemos um bom perfil de solo aqui, uma boa quantidade de calcário. Aqui nós estamos falando aqui de uma área que é fraca em argila, né? A região norte e nordeste aqui do Mato Grosso do Sul, ela é composta muito por terras arenosas, né? Então a fertilidade do nosso solo aqui é média baixa. E com todo esse trabalho, com todas essas tecnologias, inclusive da qualidade da semente germipasto, nós conseguimos chegar no que vocês estão vendo aqui, que é essa sobra de massa aqui. Foi plantado 8 kg de semente nua, de 80 de VC, por hectare. Aqui nessa área aqui, qual que é a sua lotação na propriedade? Essa área aqui é um caso atípico, né? Essa lotação aqui, porque formou-se tanta massa que eu falei, a gente precisa aproveitar um pouco dessa massa.
E aqui está em torno aí de 6 a 7 UA. A minha intenção, como aqui, volto a falar, aqui é a área que a gente vai iniciar a integração, né? Então a minha intenção muito aqui é palhada. Que bacana. E Marcelo, falando um pouquinho do seu sistema produtivo, né? Hoje você está com quantas cabeças na propriedade? Como que foi construída, né, essa evolução do seu rebanho aqui? A gente vai seguindo na pecuária extensiva, não adianta a gente apurar muita lotação, porque na seca a gente passa apurado, né? Mas hoje eu já percebi que com esse salto que a gente está dando com essa integração, eu vou conseguir aumentar aí em torno de uns 20% do meu rebanho. Porque a gente vai ter essa massa no pior momento, que é o momento da seca, né? E como que você vê fazer pecuária hoje em dia, Marcelo? Toda atividade ela tem seus gargalos, né? Toda atividade ela tem suas dificuldades. A pecuária, ela está no momento, aqui, vamos falar em 2025, que ela tá deixando a gente otimista. Mas como eu disse, ela tem sempre também nem sempre são rosas. Isso aí são ciclos que daqui a pouco a gente começa a se deparar só com espinhos. Que é o momento que desanima um pouco, mas nós estamos aí para trabalhar e vencer esses desafios todos. Muito bom, tá aí o Marcelo Pinto, fazenda Patrícia, que fica aqui em Camapuã, e você viu a preocupação dele em aproveitar mais a sua área, intensificar a sua pastagem para que ele tenha mais lucratividade. Olha, e sobre esse assunto, a gente vai trazer para você detalhes a partir de agora. E você sabia que é possível, sim, dobrar a produtividade da sua fazenda sem aumentar 1 hectare sequer? Sabia disso? Pois você vai saber, viu? Hoje, no Conexão Germipasto, inclusive, Éder, a gente vai receber um especialista, né, que é um dos maiores especialistas em intensificação da pecuária no Brasil. Olha, ele é produtor, ele é consultor e defensor de um jeito de fazer, né, a pecuária com inteligência, estratégia e também com muitos, né, bons resultados. Aqui com a gente recebe agora aqui Ricardo Burg. Muito bem-vindo, Ricardo, mais uma vez. Você nos atendendo aqui no estúdio aqui, né, com a Conexão Rural e trazendo informações muito importantes, né, para o pecuarista aí que quer dar um passo a mais. Bem-vindo. Tudo bem, Burg? Tudo bem, olá, como vão? Tudo bem. Bem, entendeu, Burg? A gente está aqui falando sobre esse assunto e o segredo não está no tamanho da terra, né? Mas sim em saber usar cada metro dela, isso? Exatamente. Para intensificar a produção, você tem que produzir mais por área. Então, aumentar o suporte das suas pastagens, né? Basicamente. E, paralelamente, melhorar o desempenho zootécnico, né? As duas coisas andam juntas. Você promove melhorias no desempenho zootécnico, somado a melhorias no suporte da fazenda e na produtividade das pastagens. Bacana. Ô Burg, dá para dizer hoje, né? Quem não intensificou está ficando para trás, né? Qual que é o conceito real, né, da intensificação na pecuária? Bom, acho que basicamente tem havido uma pressão grande face à sucessão, né? Avós passando para os pais, para os netos da propriedade e com a valorização das terras, né? Então, um avô que abriu uma terra lá atrás, que comprou por um preço muito baixo e teve toda uma vida estruturando, botando a fazenda para produzir, num sistema tradicional, mais extensivo, ele nunca pensou em remunerar o capital terra, né? E isso, com a nova geração assumindo, né, com a sucessão e as terras sendo valorizadas, há uma pressão no sentido de remunerar mais esse capital terra, né? Então esse é um ponto. E o outro também que quem intensifica e ganha escala se torna mais competitivo, né? E quem não parte para um processo de produzir mais com o mesmo, né? Ele fica para trás, ele fica menos competitivo, né?
pastagens, você percebe então que tudo é planejamento, né? É importante, né, essa gestão, né, esse planejamento estar muito bem alinhado dentro da propriedade para conseguir organizar esses passos, né, porque é o que exige realmente. E o Burg, falando nisso, a intensificação extensiva e a intensiva, né, como que a gente diferencia isso, né? E quais são os pilares também, né, que sustentam esse sistema? Bom, na nossa condição não é muito difícil você duplicar ou triplicar o suporte das pastagens no período das águas, no período favorável ao crescimento das forrageiras, né? Então, basicamente passa por adubações corretivas, né? Você vai corrigir a acidez do solo com calagem, né? Vai, em muitos casos, ter que fazer o perfil do solo, corrigir em profundidade, especialmente quando os solos são mais arenosos, né? E uma planta bem estabelecida, né, explorando o solo em mais profundidade, vamos dizer assim, um vaso mais profundo, né? Você também coloca essa forrageira apta a superar veranicos, né? E a também estender o período produtivo seca dentro, né? Então, ao fazer essas intervenções para melhorar a produtividade da sua pastagem no verão, você pode, depois, com adubações que a gente chama de produção, que basicamente é adubação nitrogenada, né? E mais reposição de potássio e fósforo, eventualmente, conforme a análise de solo, mas baseado mais na adubação nitrogenada, você pode ir de uma unidade animal por hectare, uma vaca por hectare, para 2, 3, 5, 7, né? E isso não é muito difícil de fazer, é um passo de intensificação bastante simples. Aí o maior investimento, na verdade, é aumentar o rebanho para atender esse novo suporte da propriedade, né? Então o maior investimento é o aumento do rebanho, na verdade, mais do que a intervenção para os pastos ficarem mais produtivos. Só que aí nós temos, tipicamente no Brasil inteiro, um período de inverno chuvoso ou seco, né? No sul, inverno chuvoso, mais frio, né? E do sudeste para o centro-oeste, a gente tem, e nordeste, a gente tem período seco, prolongado, né? Definido, em que a pastagem não cresce. Então, tudo que você faz para produzir mais durante o período das águas, o inverno quente, chuvoso, o impacto de aumento da produtividade na seca. Então, quando você aumenta, intensifica o uso no período das águas, você aumenta o gargalo da seca, né? Então, você tem que se precaver nesse sentido. Grosso modo, um dos principais seguros para o processo de intensificação é você conservar forragens, basicamente silagem ou feno, né? Talvez quem está nos acompanhando agora tem aí, sei lá, algumas dúvidas, mas uma delas talvez seja a questão do tamanho da área. O produtor que tem grandes áreas, 2, 3 mil hectares, fala, eu não preciso intensificar porque eu tenho área sobrando. O médio diz, olha, eu preciso avançar porque eu preciso produzir mais. E o pequeno muitas vezes se sente incapaz de produzir mais fazendo a intensificação. Conta pra gente aí na sua visão, na sua experiência, a intensificação para qual tamanho de área? Para qualquer tamanho de área, depende do que você está utilizando. Então, se você tem ciclo completo e você tem as suas vacas de cria, você encara de um jeito. Se você só faz recria e engorda, você encara de outro jeito. Para quem faz recria e engorda, é mais fácil intensificar. E os passos seriam aumentar o suporte das pastagens nas águas, né? Encurtar o ciclo de produção. Então você vai comprar um bezerro desmamado agora na época de pico de oferta de desmamas, que seria maio, junho e julho, né? E vai trazer para a fazenda, mas você está entrando no período seco, né? Só que o gado da era anterior já tem que ter saído do pasto, seja para ir para um confinamento boitel ou para um confinamento dentro da própria propriedade, né? Confinamento que a gente chama de estratégico na propriedade. Então, você teria o bezerro de 8 meses de idade no início da seca, recém-desmamado, até 20 meses de idade no início da seca seguinte, em maio, junho do ano seguinte. Com 20 meses, ele tem que sair, ele vai para o confinamento e você está tirando aí um boi de 13, 14 arrobas e trazendo um bezerro de 6, né? Então, isso já é uma redução
da lotação para atravessar o período seco, né? E também, hoje em dia, a relação de troca da arroba com os insumos de nutrição, com a silagem, está extremamente favorável, né? Então, você pode também, se não tiver suporte para o mesmo número de cabeças de bezerros que você tive bois durante a seca, você pode realizar um sequestro de parte desses bezerros, que significa tratá-los exclusivamente a coxo, uma parte dos bezerros, né? Com uma dieta hoje muito barata, que a gente chama ração de crescimento, em que hoje o custo está na faixa de 3 a 4 reais por cabeça dia, e é uma ração à base de silagem, por exemplo, silagem de capim, que custa aí menos de 150 reais a tonelada, o custo de produção, né? Então, isso daria silagem de capim de meio quilo a 1 quilo de milho, 60, 80 gramas de ureia, 60 gramas de sal mineral, só dando um exemplo típico, né? Isso vai custar 3, 4 reais por cabeça dia, ele vai ganhar 600 gramas por dia com essa dieta, alimentado exclusivamente a coxo, né? Então, com o gado em crescimento, você consegue segmentar e ainda ter um ganho que supera em muito o custo desse trato, né? Só para ter uma ideia, se ganhar 600 gramas nessa dia equivale a 60% de uma arroba no mês, né? Isso, vamos dizer, 180 reais, né? E se o meu custo foi de 4 reais por cabeça dia, eu gastei 120 reais num mês para ganhar 60% da arroba, né? Então tem uma margem extensiva aí, tratando de gado em crescimento durante o período seco. Então, na recria engorda, a intensificação da pastagem durante o período do verão chuvoso e substituir por um gado mais leve, né, que vem aí a bezerrada de 6 arrobas, você está retirando do pasto um gado de 13 e 14. E além disso, você pode tratar dessa bezerrada a coxo com margem, né, já viabiliza fortemente a intensificação. Então, numa área pequena, você poderia estar rodando com 5 unidades animais, por exemplo, que seria 7, 8 cabeças nesse período de 12 meses de recria, né? Então, em 100 hectares, 700 cabeças, né? E quando você precisa de área para produzir o volumoso, para sequestrar parte do rebanho ou para o confinamento? É uma área muito pequena, né? Porque a gente consegue, com a silagem de capim, produzir facilmente, em 3 cortes, 80 toneladas de silagem por ano, por hectare ano. Burg, daqui a pouquinho a gente vai continuar esse bate-papo para falar um pouquinho mais sobre esses custos. Eu acho que tem muitas dúvidas ainda, né, sobre a implantação, os custos, né, e retornos para uma intensificação da pecuária. O que eu percebi, tá, é que tudo é estratégia e planejamento, né? Você viu que não precisa de grandes áreas mesmo, estratégia, né? E planejamento. Foi o que a gente conseguiu perceber aqui, né, nessa primeira participação do Ricardo Burg conosco aqui no programa de hoje. Inclusive, quem tem pasto degradado tem solução e tem caminho também para conseguir aí bons resultados, intensificar essa pecuária. E o Burg volta daqui a pouquinho para a gente falar mais sobre as estratégias. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse bate-papo muito enriquecedor com o nosso convidado de hoje, que é o Ricardo Burg, lá da consultoria Burg Agropecuária. Ele vai falar um pouquinho mais de como você, produtor, pode começar aí, né, os passos, né, para intensificar a sua pecuária, não é mesmo, Éder? Isso daí, estratégia e planejamento. Não saia daí, voltamos já já. O que você procura está aqui na Germi Pasto.
Legal, de volta com o Conexão Rural GM Pasto e hoje falando sobre intensificação na pecuária. Um assunto muito importante para o pecuarista que está antenado nas tecnologias. A gente vai agora para o Maranhão, viu? Lá na região de Buriticupu, a fazenda Arlindo Cruz encontrou na ILP a alternativa para viabilizar a pecuária e ainda fortalecer a produtividade. Consequentemente, claro, né? Aumentando o quê? O lucro. Veja aí. Nós estamos na fazenda Arlindo Cruz, na cidade de Buriticupu, no Maranhão. Estamos localizados na pré-Amazônia, uma região muito boa, solo bom, ótimo índice pluviométrico, né? Acima de 1.500, 1.600, 1.800 milímetros ano, e região muito produtiva, uma fronteira agrícola aqui na região do Maranhão. Essa fazenda aqui, o proprietário, o seu Luciano Barberino, ele está na região há cerca de uns 18 anos e iniciou com a pecuária leiteira, aí posteriormente pecuária de corte. Hoje nós estamos fazendo ciclo completo, recria, engorda, e além disso um plus que já tem 3 anos que a gente faz integração, lavoura, pecuária. A integração hoje é um caminho, é uma ferramenta de viabilizar todo o processo da pecuária, né? Além do pasto ser revigorado, o preço do grão, que está hoje, está fenomenal, né? É uma ferramenta. O benefício da lavoura é a rotação de cultura, né? O índice de praga é mínimo, né? Na nossa área de integração. E aí a gente vai girar aí 2, 3 anos de pasto aí, depois tornar a voltar com a agricultura novamente. O braquiarão, braquiária brisanta, o marandu, por N fatores. Primeiro porque ele simplesmente é perfeito no consórcio com milho, questão de altura, que ele é um pouco mais baixo, a inserção de espiga da nossa variedade é um pouco alta, ajuda na hora da colheita, e também a questão do manejo. Aqui no Maranhão, o carro-chefe é o braquiária brisanta, né? Principalmente na nossa região aqui, na região do Buriticupu, é a melhor variedade que nós temos hoje, né? Da situação que a gente está vivendo hoje, a pecuária cada dia ficando mais apertada, a agricultura ganhando espaço e a pecuária perdendo, os preços do jeito que estão, o custo altíssimo dos insumos, o preço que está, tem que inovar, tem que ter tecnologia para viabilizar o negócio, senão sai do mercado. A gente usou Germe Pasto, o VC dela foi 50. A gente conheceu a Germe Pasto através dos nossos consultores, né? O Álvaro e o Ricardinho aqui da região, e já são anos, se eu não me engano já são 6 anos de parceria e sempre vem dando certo. Nunca nós tivemos problema com semente aqui, nunca plantou e não nasceu, sempre muito bom, nunca a gente comprou uma variedade e veio outra, enfim, sempre positivo o resultado. É uma das empresas top, muito boa, a gente tem resultado positivo, atendimento bom, o relacionamento com os meninos é muito bom, a questão da logística boa, pós-venda excelente, só tem a agradecer, né, aos meninos. E a gente usou 12 quilos por hectare aqui, nessa área e na área de integração, nessa área solteira e na área de integração. A gente usava um distribuidor, a gente usava uma Vicon comum, normal, muita gente usa, e aí a gente começou a usar já tem uns 4 anos a VDTech. E aí simplesmente beira a perfeição a distribuição da semente, tanto na questão da regulagem, que é bem precisa, quanto no trabalho prático mesmo, ela funcionando no dia a dia. Ela avisa quando a semente está acabando, dá para desligar na manobra, ligar novamente, é bem prático. Os meninos nossos aqui mesmo, eles, se for para usar outro, eles já ficam fazendo cara torta.
Olha, amigo produtor, hoje estamos falando de intensificação na pecuária. Esse programa é para você que busca, né, dar um passo a mais aí no seu sistema produtivo. E agora você vai descobrir quais os primeiros passos para transformar a sua fazenda em um sistema intensivo de verdade. Olha, a gente volta aqui ao nosso bate-papo com o nosso convidado de hoje, Ricardo Burg, ele que é referência nacional na pecuária intensiva. Ele já contou para a gente aí quais passos iniciais você já pode dar no bloco anterior. Mas, Burg, tem uma questão, né? Em que momento esse pecuarista ele deve fazer uma análise de que já pode dar esse passo, né? Em que momento ele tem que tomar essa decisão ou ele pode tomar essa decisão para intensificar a sua pecuária? Depende muito do sistema de produção dele. Então, por exemplo, quem faz, voltando ao tema ciclo completo, né? Então ele tem cria, recria, engorda a pasto, num esquema extensivo. Geralmente, a nossa primeira intervenção é em implantar o confinamento ou organizar um esquema que ele possa enviar os bois para um confinamento prestador de serviço, né? Por quê? Porque a fase de engorda demanda mais pasto. O boi já está com 13, 14, 15 arrobas no início da engorda, a pasto. A pasto ele tem um desempenho mais lento, né, do que no esquema confinado, né? E ele ocupa muito espaço na propriedade. Então, se a gente tirar essa categoria do pasto, seja um confinamento prestador de serviço, fora, um boitel, ou se a gente tira ele para um confinamento estratégico dentro da propriedade, eu liberei uma área significativa da propriedade para ampliar o meu sistema de cria e recria. Então, é um esquema relativamente simples. Implantar um confinamento não é um bicho de 7 cabeças, né? Então você pode fazer um confinamento com 4 ingredientes. Uma silagem, né? Com o milho moído ou sorgo moído, a fonte de energia, né? Ou avançando na tecnologia com um milho grão úmido ou um milho reidratado, né? Que aí não precisa moer, ele já foi quebrado para o processo de hidratação. O farelo proteico, que é uma inclusão pequena da dieta, geralmente na faixa de 10% da matéria seca, e o núcleo, que vai ser 0,3%, 0,2%, 0,3% da matéria seca. Então são 4 ingredientes: silagem, grão energético, farelo proteico e núcleo. E um vagão misturador, que permite dosar, que tem a balança e que já misture e distribua no coxo. Então, essa intervenção no ciclo completo, tirando o gado de engorda do pasto, abre espaço para você já ganhar escala no sistema de cria e recria. O segundo passo de intensificação seria melhorar o suporte das pastagens de recria. Então, você pode reduzir a área de recria a 1/3, a 1/4 da área que você utiliza, ou até reduzir mais ainda, em relação à área que você utiliza num sistema extensivo, né? E aí na cria, a cria é aquilo que eu já comentei, né? É um pouco mais difícil de intensificar, porque você tem que tratar de vacas na seca, né? Mas há uma grande ferramenta de reduzir o gargalo da seca, que é a integração lavoura-pecuária. Porque numa pastagem após a lavoura do soja, por exemplo, você consegue, no centro-oeste, com facilidade, até 3 unidades animais, ou até 3 vacas por hectare. Então, se eu tenho uma área de lavoura, que é soja, e a minha safrinha é o pasto, né? E eu estou colhendo a minha soja em final de fevereiro, início de março, e eu já fiz uma sobressemeadura da soja com a semente da minha Braquiária rusiziensis ou do meu Piatã, por exemplo, né? E em maio eu tenho pasto para colocar até 3 UA por hectare, 3 vacas por hectare para passar seca. Então, uma das melhores ferramentas para reduzir o gargalo da seca e para vir somar o processo de intensificação é o esquema de integração lavoura-pecuária. Às vezes, falando assim, parece muito simples para o produtor ele já começar amanhã a fazer, né, um trabalho de intensificação na fazenda. Mas ajuda a gente aí. Quais são as dúvidas mais comuns que o pecuarista tem e que levam ele a erros? Bom,
Normalmente quem está no manejo extensivo e parte para a intensificação, ele se assusta com a internalização de insumos, né? De repente está comprando adubos numa proporção que ele nunca tinha realizado antes. Ele faria talvez uma reforma de pasto a cada 5 anos lá no manejo extensivo, né? E agora ele vai fazer uma reforma mais substantiva, né? Para corrigir e deixar o pasto produtivo, e com o nosso enfoque sempre de o pasto tem que se perenizar, né? Porém, tem as adubações de produção, né? A adubação nitrogenada, né? Que é todo ano. Vai ter também aumento na demanda de suplementação, né? Tanto de sal mineral como os produtos nitrogenados para secas, né? Então, isso assusta geralmente, né? Porque, de repente, ele tem que ter uma estrutura para comprar e receber esses insumos com a qual ele não estava acostumado, né? E o outro aspecto é o gerencial, né? Você começa a ter que tomar as decisões mais a miúde, né? O momento de compra, de venda, né? Os manejos têm que ser melhor acompanhados e ajustados, né? Então tem que ter controle. Por isso a consultoria é importante, né? E às vezes entra essa cultura, né, de que a intensificação são para grandes produtores, né? Porque você precisa de um caixa ali, né, inicial, para poder custear, né? Essa produção. Ô Burg, a gente vai dar um intervalinho aqui no nosso bate-papo, porque inclusive a gente vai ver agora uma propriedade, que é a Fazenda, né, Pecuária BR, aqui de Terenos, no Mato Grosso do Sul, que eles adotaram estratégias aí para passar o período da seca com mais ofertas, né, para os animais. Lá eles fizeram a produção de silagem e, claro, utilizando aqui tecnologias da Germipasto. Confira só. Eu sou o Paulo Rondon, zootecnista da Fazenda Pecuária BR, localizada aqui no município de Terenos. A gente está aqui numa lavoura consorciada de sorgo com mombaça para futuro corte para silagem. Aqui na propriedade a gente faz um manejo praticamente de confinamento, né? Que não são altos ganhos diários, mas devido a fazenda focar mais na parte reprodutiva, né? A gente só muda um pouco o teor da ração quando a gente vai em vacas de descarte ou animais que vão se preparando para leilão. E nossa ração é feita de manutenção de 90% de volumoso e 10% de ração seca. Então, a gente precisa de um volumoso de alta qualidade como esse para nos suprir bastante o teor nutricional do volumoso, né? Se a gente usasse um volumoso de pior qualidade, a gente tinha que subir essa ração que é para 20%, 30%, 40% de ração seca. Isso vai cada vez encarecendo mais com o mesmo ganho de peso diário, né? Então, quanto melhor o nosso volumoso, menos ração seca e a gente mantém o mesmo ganho diário. Esse sorgo consorciado com mombaça aqui, ele já foi plantado um pouco mais tarde, né? Devido à colheita da outra safra que tinha aqui. E nessa área a gente não tem pivô, a gente não tem irrigação, então pode ver que ele está bonito, na verdade, mas ele está um pouco aquém do que a gente gostaria. Na outra a gente praticamente tirou 45 ou mais toneladas por hectare. Nessa eu acredito que vai ser entre 30 e 35, devido ao plantio mais tardio dessa área. A Germipasto nos atendeu prontamente com as sementes de excelente qualidade. Essa semente aqui do mombaça, eu acredito que ela estava em torno de, acho que, se não me engano, 60 ou 70 de IVC, né? Muito boa, tanto que você vê pela época tardia,
na verdade, mas bem nascida, bem germinada, são plantas fortes, sadias, né? Isso tudo é o vigor da semente. Não adianta você preparar toda a sua terra, adubo e tudo, e não jogar uma semente de qualidade, né? No caso aqui, a semente foi muito boa, você pode ver que plantas sadias, né? Com um ótimo vigor, então isso depende muito, além do preparo da terra, logicamente da semente, né? Essa formação aqui, ela está quase com 60 dias mais ou menos, entre 50 e 60 dias mais ou menos. Essa semana a gente vai começar a cortar. Olha, nutricionalmente o sorgo com o milheto, eles não têm tantas diferenças assim, né? Mas o sorgo, em quantidade de tonelada de matéria original por hectare, ele produz mais, né? Tem mais folha, né? Tem mais volume de massa. E a gente tem uma outra área lá dentro da propriedade com milheto e dictioneura, né? Porque assim que a gente colheu o milheto vai ficar dictioneira, né? Porque vão ser pastos para colocar animais. Então, nesse caso aqui, vai ser sempre capineira. A gente vai estar sempre cortando e refazendo. Cada 4, 5 anos você refaz a capineira. Lá não, lá vai ser, a gente corta o milheto e já coloca o gado depois assim que ficar formado com uma dictioneira. Essa é a diferença. O pecuarista deveria, né, tratar o pasto dele como uma lavoura, né? Então, quanto mais ele investir na terra, mais ele vai ter retorno, né? Mas a gente sabe que nem sempre tem condições ideais, financeiras, tem uma série de fatores aí. Mas quanto mais você investir na terra para botar o seu volumoso, mais quantidade e qualidade você vai retornar dele. Aí, né, Fazenda Pecuária BR, aqui em Terenos, Mato Grosso do Sul, mostrando que a intensificação realmente é benéfico para a propriedade, independente do tamanho, como disse o Burg agora há pouco, né? Agora a gente vai conhecer mais um cliente da Germipasto, que é o Beto Pugliese, ele é pecuarista, e ele foi um dos primeiros clientes aqui da empresa da Germipasto a utilizar a VDTech aqui no Brasil. E ele sabe que investir em tecnologia, porque esse é conceito dentro da fazenda, investir em tecnologia de ponta faz toda a diferença, não só para a produção, mas também para o bolso do pecuarista. Veja aí. Meu nome é Beto Pugliese, a fazenda é a Fazenda Canaã, né? Estância Canaã 2. Estamos localizados aqui na MS 40, na beira da rodovia, no município de Campo Grande. E o nosso sistema aqui é um sistema de cria. Antigamente essa propriedade era somente de engorda e há 3, 4 anos atrás nós revertemos ela para uma fazenda de cria. Então aqui nós trabalhamos com o cruzamento industrial e repasse de Tony Nelore. A evolução dentro do agro como um todo, ela é fantástica, né? Você tem que ter uma máquina, você tem que ter a plantadeira, a semeadeira, ela tem que ser de última geração. Você está investindo um monte na semente, né? A cobertura, que a gente já está discutindo agora com o Nilson, pô, vamos passar a niveladora, vamos passar o rolo. Porque cada variedade você tem que ter a cobertura exata, né? Você pega, por exemplo, tem variedades que são extremamente sensíveis à profundidade para o nascimento. Então, tudo isso. Então, o equipamento é básico. Eu gosto muito da Germipasto pelo seguinte, né? Ela está sempre inovando. Sempre tem uma coisa nova, sempre tem uma coisa diferente para a gente ver. Eu sou cliente da Germipasto desde 2009, né? Então, já são aí 11 anos. Foi nessa base, procurando informações. Eu comprei a máquina porque eu vi num programa de vocês, lá naquela época, o lançamento dela. Aí comecei a fazer conta. E eu falei, pô, mas eu vou fazer tantos hectares. Eu ia ter que ter 2 tratores, pá. Pô, se eu fizer X hectares, a máquina vai estar paga. E hoje a gente foi ver lá, né, a minha 190 é 2012 e o número de série dela é 012. Você ia antes com Vincom, né, jogando,
Então era um trator com um operador, outro trator com a niveladora. Então você já estava com 2 máquinas com 2 operadores. Com a 190 você já ficou com um trator e com um operador. Né? Quer dizer, se você tivesse condições, você trabalharia em 2 áreas de plantio diferentes. Isso é tempo. O tempo nosso, vamos dizer, de semear, de plantar, de preparar a terra, é muito curto. O que eu fiquei impressionado já desde o ano passado que eu estou querendo adquirir a nova Multi, é o seguinte, porque ela dobra a capacidade minha. Né? Porque a outra eu trabalhava com uma grade de 3,70 e com ela. Agora eu vou trabalhar com uma grade de 7 metros e com a Multi. E para regular, ela é de uma facilidade incrível, incrível. Então você ganha tempo, quer dizer, você tem a qualidade da semente, você tem um bom equipamento, aquilo que eu falei, pedir para Deus mandar a chuva, que você está com a receita pronta. E no próximo bloco, em Produtor Rural pede você de intensificar os custos, né? Cultura, o que mais? É, pergunta que está ecoando aí para muitos produtores rurais, inclusive para você que está nos acompanhando hoje, né? E a gente vai quebrar esses mitos e trazer mais dicas para quem tem com o orçamento, né, apertado e tem dificuldades em aumentar a produção pensando nos custos. Fica com a gente, saia daí não. O que você procura está aqui na Germe Pasto. Olá, estamos de volta. Conexão Rural hoje falando de intensificação na pecuária. Olha, um programa que traz muitas informações hoje com o Ricardo Burghi, ele que é diretor aí da Burghi Consultoria Agropecuária, dando uma aula pra gente hoje sobre esse assunto, não é, Éder? Verdade. Olha, uma pergunta para você. O que te impede de começar hoje a intensificação aí na sua propriedade, na sua fazenda, hein? O que está te impedindo? Medo? Dinheiro? Falta de informações? Então já a gente vai voltar a trazer para você detalhes, informações de como você vencer essas barreiras que te impedem de avançar na intensificação na pecuária, tá certo? Mas antes, nós vamos agora conhecer mais um cliente da Germe Pasto, um cliente satisfeito, porque nós temos vários pelo Brasil, mas nós vamos ficar aqui em Mato Grosso do Sul, em Ribas do Rio Pardo, porque para alcançar resultados na pecuária, é preciso pensar na cadeia produtiva de forma planejada, o que a gente vem falando aí no programa de hoje. Você fazer o planejamento da sua atividade. Por isso, na Fazenda Santa Lúcia, em Ribas do Rio Pardo, aqui no Mato Grosso do Sul, a boa gestão e a escolha de sementes de qualidade tem sido fundamental, não é, Thay? Isso mesmo, eles utilizaram essa estratégia para amenizar ali os riscos na fazenda. A gente vai conhecer então a história do Leonardo Batista, que ele é mais um cliente satisfeito Germe Pasto. Eu acho que a pecuária vem passando um momento de divisor de águas, onde essa atividade que a gente opera hoje, ela não permite mais amadorismo. A gente tem que enxergar a fazenda realmente como uma empresa, implantar processos, trabalhar com indicadores de produção para a gente identificar onde que a gente é falho, onde a gente pode estar sempre melhorando. E é que nem eu falo, a pecuária tocada da maneira correta como empresa, com gestão, com os números,
e com processos e metas, ela vai bem como qualquer outra atividade. A agricultura se tornou uma atividade interessante porque eles largaram de produzir 30 sacos para produzir 60, 70. Eu tenho certeza que se eles continuassem produzindo as mesmas 30, 40 sacos que produziam antes, não seria uma atividade interessante. O que acontece no nosso ramo é que a maioria das fazendas ela ainda continua operando e produzindo como antigamente. Ela ainda não entrou nesse choque de realidade que realmente hoje a gente precisa produzir mais. Porque com a margem cortando, então a gente vai ter que ganhar no aumento da produtividade. A essência da dieta do boi é pasto, é volumoso, né? E a gente precisa ofertar. Se a gente quer realmente ter ganhos expressivos, a gente tem que dar condição para o animal. E a gente tem buscado cada dia mais isso aí. Na entre-safra, que é o inverno, onde nós não temos condições de pasto realmente para manter o ganho, numa crescente, a gente está partindo já para a recria confinada. E isso só foi possível por conta dessas áreas que passaram por reforma, a gente ter consorciado com uma cultura, onde a gente ensilou essa cultura e tem comida de estocado para a gente usar agora aqui também no inverno. Então a gente está numa sinergia muito boa dentro da fazenda. Que é giro, margem e volume. Então assim, essas são algumas variáveis que realmente impactam dentro do lucro de uma propriedade rural. Num projeto desse, a gente realmente precisa de parceiros, e parceiros que estejam enganjados realmente no projeto com a gente. Germipasto, estamos muito satisfeitos, estamos indo para o segundo ano que a gente é cliente de Germipasto, usamos a semente deles dentro das formações de pasto nosso e os resultados têm sido consistentes. E a gente volta então um bate-papo aqui com o Ricardo Burg, né, para falar mais sobre esse assunto, intensificação na pecuária. E a gente viu agora na reportagem do Leonardo Batista, né, a observação dele, ele falando que um dos maiores erros ainda que são as propriedades, né, as fazendas que continuam operando como antigamente, né? Ele falou aí, a maioria das fazendas continua operando como antigamente, não entrou no choque da realidade que precisa produzir mais. Se a gente puder até pegar esse recorte de novo e rodar aí do Leonardo Batista, só para a gente rever. O que acontece no nosso ramo é que a maioria das fazendas ela ainda continua operando e produzindo como antigamente. Ela ainda não entrou nesse choque de realidade que realmente hoje a gente precisa produzir mais. Deixa eu só fazer uma observação, né? O tradicionalismo ainda em algumas fazendas, ele impera. É aquele pensamento, o meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, eu também vou fazer assim. O mundo mudou e está mudando cada dia mais e por isso tem que buscar o quê? Tecnologia, tem que atualizar, né? Mudar essa cultura, não é mesmo, Burg? É verdade. Aquele esquema tradicional, extensivão, somente a pasto, e que gerava aquela situação do boi sanfona, né? Que ia ser abatido com 5 anos de idade, né? Isso já está ficando para trás, né? A gente recentemente, nos últimos 15 anos e mais acentuadamente nos últimos 5, a gente reduziu a idade de abate dos machos para cerca de 3 anos ou até um pouco menos, né? Então, isso é um grande ganho, né? Redução do ciclo de produção. Nós estamos podendo, com o mesmo rebanho, produzir mais, né? A pecuária ainda aloja sistemas de produção muito heterogêneos, né? Mas, como eu disse já, a pressão para pagar o capital terra, né? Para remunerar o capital terra é forte nas novas gerações, né? E tem o aspecto da competitividade, né? E da qualidade, né? Você tem que ter um ciclo de produção hoje mais curto para ter carne de qualidade, né? Então isso faz parte, esses conceitos estão se consolidando no país, né? No bloco anterior, nós falamos que você iria trazer dicas bem práticas aqui para os pecuaristas que nos acompanham no programa de hoje sobre a intensificação. Conta pra gente aí, top 3 práticas com melhor custo-benefício. Bom, arrendar a terra para o produtor de uma parte da propriedade para o produtor de soja. Aí você não gasta nada, pode fazer um acordo com ele que ele vai te pagar um arrendamento às vezes um pouco mais baixo, mas ele te deixa um pasto formado após a colheita da soja para você utilizar durante o período seco. Isso funciona com soja, com amendoim, né? E te dando ainda 5 meses de pasto de qualidade durante o período seco, sem você
ter partido para essa nova atividade que é a agricultura, com todo o investimento de maquinário e preparo do solo para a produção agrícola, né? Isso tem, alguns clientes nossos têm feito isso com parcerias e com sucesso, né? Esse é um ponto. Outro ponto, para não ter que investir em confinamento, é você suplementar a sua recria desde cedo com suplementos nitrogenados, sal proteinado durante a seca e depois durante as águas com um suplemento energético, chamado proteico energético, mas o foco aí é proporcional adicional de energia para balancear o seu pasto, que geralmente nas águas você tem mais proteína, proporcionalmente mais proteína do que energia, então, né, nas pastagens tropicais, né? Então, fornecendo um pouco de energia, você consegue aumentar em 200, 300 gramas o ganho durante o período das águas, cabeça dia, um adicional de ganho durante... E aí você conseguiria, a partir lá de março, abril, fazer uma terminação intensiva a pasto, né? E aí você não entra na próxima seca com esse gado, e também não precisa do confinamento, né? Então essa é uma técnica também com menor desembolso, com menos investimento, mas que exige uma administração muito cuidadosa para você conseguir obter esse desempenho a ponto de ter o boi terminado para abate com 20, 21 meses de idade sem ter sido confinado, né? Então tem várias alternativas nesse sentido, né? Que permitem você intensificar sem muito desembolso, né? Quanto tempo, né, o produtor ele consegue perceber esse retorno aí após a intensificação? Não, é muito rápido, né? Porque, por exemplo, quando você tinha um esquema extensivo de ciclo completo, a sua engorda era pasto, e de repente, de um ano para o outro, você produz a silagem, monta os seus currais de confinamento, né? E você vai ter uma receita dobrada nesse primeiro ano. Você está vendendo aqueles bois da era anterior e está adiantando uma era via confinamento, né? Então, isso dá um resultado muito rápido e financia até outros passos da intensificação, né? Bom, Burg, o assunto abordado no programa de hoje, né, será tema da terceira edição Dia de Campo BCA, Burg Consultoria Agropecuária, que vai acontecer nos dias 27 e 28 de junho, em São José do Rio Preto e Palestina, noroeste paulista, né? Fica no estado de São Paulo ali. A gente quer saber como é que vai funcionar, o que vai acontecer lá nesse dia de campo. No dia 27, a sexta-feira, nós vamos ter palestras com palestrantes renomados, né? Abordando a intensificação do ponto de vista da produção das pastagens, da suplementação, da gestão de pessoas, das opções de tratamento dos alimentos, visando o melhor resultado, o melhor desempenho, integração lavoura-pecuária. Então nós vamos abordar todas as possibilidades de intensificação de um sistema de produção nessas palestras no dia 27, na parte da manhã e na parte da tarde, com apresentações e debates com os apresentadores. Vai acontecer no IP Parque Hotel, ali na divisa de Cedral, na beira da pista ali, na divisa de Cedral com o Rio Preto, né? No dia seguinte, dia 28, nós vamos ter um roteiro técnico por estações técnicas dentro da Fazenda Santa Maria, do Grupo Agropecuária Palmares, que é uma propriedade que era de pecuária extensiva, basicamente recria e engorda até 3 anos atrás, mas no esquemão extensivo, e o proprietário optou, então, ele produz cana em outras propriedades, né? Ele optou colocar um pé, não ficar num barco só, né? Se apoiar também na pecuária mais intensiva, e a gente fez um projeto lá de integração lavoura-pecuária, que está implantado nesses últimos 4 anos. A agricultura avançou bastante lá, chegou a 60% da área preparada para a agricultura, mas agora optamos por ampliar o confinamento, ampliar a recria, né? Então tem
estamos no processo de retrair um pouquinho a agricultura para o próximo ciclo, né? E para 40% da área com agricultura e 60% de pastagens para recria intensiva e produção de volumoso para o confinamento, né? Então, ali, assim, muita tecnologia foi adotada num período curto de tempo, né? E as estações técnicas estão bem interessantes e atrativas nesse sentido, de algo que foi feito agora. Nós temos os números técnicos e econômicos para apresentar sobre esse processo nessa propriedade. Bacana, Burgo. Então o pessoal vai acompanhar, né, a prática ali, ver os resultados, os processos, né, que foram realizados nessa propriedade. Inclusive, a gente nem entrou muito em detalhe ainda sobre pastagens irrigadas, que é uma questão também, hoje em dia, abordada na intensificação da pecuária, não é mesmo? É outro passo de intensificação grande. Nessa propriedade, a gente tem intenção, a fazenda é bem servida de aguadas, né? Basicamente, ela tem 2/3 do seu perímetro são córregos, né? Pequenos rios, e a gente pode, então, vamos, né, instalar lá pivôs para recria, né? A ideia é intensificar mais ainda a recria e aí ampliando o confinamento conforme a gente consegue aumentar a quantidade de gado em recria na propriedade. Olha, um super case, hein, para acompanhar de perto lá, então, no dia 28, em Palestina, no interior de São Paulo. Isso, e antes em São José do Rio Preto, né? Dia 27, depois 28, na prática lá em Palestina. E as inscrições, Burger, como é que faz aí as inscrições? As inscrições estão no Simpla, né? E quem entrar no nosso Instagram, @burgconsultoria, na bio do Instagram tem lá também as informações para inscrição, né? E inscrições abertas, já com bastante participantes, né? E contamos com vocês lá. Vai ser um dia de muita discussão, muita conversa técnica e econômica sobre intensificação da pecuária. Sim, inclusive a Germipasto vai estar lá, né, levando as suas tecnologias, tanto em sementes, né, de pastagem. Os nossos consultores estarão lá para tirar as dúvidas dos produtores quanto à espécie forrageira e também distribuição, né, qualidade de distribuição dessas forrageiras, né, dessas sementes, através da semeadora elétrica VDTech. Burger, a gente vai chegando ao fim do programa. Eu quero agradecer demais aí a sua participação, né, essa aula que você deu para a gente aqui sobre o assunto. E antes de a gente encerrar, deixa um recadinho aqui, Burger, para quem, né, o produtor que nos acompanhou aqui, o que você diria, né, para eles quanto a investir, né? Vale a pena? O que você diria para ele, né, quem ainda está na dúvida de começar ou não esse processo? O que ele deve levar em consideração? Olha, eu acho que para tirar as dúvidas, a melhor coisa é visitar quem está fazendo, né? E perceber o que está sendo feito lá e os resultados, né? Esse dia de campo que nós estamos promovendo é uma oportunidade para isso, né? E em todo o Brasil, muitas propriedades estão partindo para processos mais intensivos, né? Então, quem tem dúvida é porque ainda não conheceu e não entendeu as vantagens de intensificar a produção, né? Eu acho que esse é o caminho, né? Ver, entender e aí tomar coragem e partir para uma mudança de cultura, do sistema de produção, né? Coragem, né? Já dizia aí o ditado, o medo é a alma querendo crescer. Mas é isso, então. Obrigada, Burgo, mais uma vez, viu? A gente já vai ficando por aqui, né, Éder? Eu que agradeço a vocês e agradeço a parceria da Germipasto com o nosso evento. Estamos lá para dia 27 e 28 juntos, ok? Um abração para você, viu, Burgo? Obrigado. Olha, e para você que nos acompanhou, lembre-se que intensificar é usar o que você já tem aí com mais eficiência. Se você já tem, só vai colocar mais eficiência na sua atividade, tá certo? É pensar no sistema como um todo, você olhar holisticamente na sua propriedade, planejar, executar e colher com mais segurança, não é, Thay? Isso mesmo. Esse foi mais um Conexão Rural Germipasto, né? Você pode seguir a gente nas redes sociais e também entrar em contato com a gente através dos canais aqui que aparecem na tela e também no nosso site germipasto.com.br.
Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição. Tchau, tchau!